Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Gabriela, professora de Sociologia aqui do Aula Livre, e eu vou estar respondendo com vocês a questão 53 do Enem de 2021. A gente vai usar como referência a prova azul, ali na parte de Humanidades, beleza? Então vamos dar uma olhadinha na questão. Eu vou ler para vocês o trecho que eles estão comentando e depois a gente vai fazer alguns comentários sobre o comando da questão e ler as alternativas. Então vamos lá. Famoso por ser o encantador de viúvas da cidade de Cabaceiras, no Paraíba, Zé de Sila é um contador de histórias parecido com o personagem Chicó, do Alto da Compadecida. Ele defende veemente que a oração da avó sustentava mais a chuva. Quando era pequeno e chovia por aqui, ajudava minha avó colocando os pratos emborcados no terreiro para diminuir o vento. Ela fazia isso e rezava para durar mais, diz Zé de Sila. Então, aqui está o texto falando um pouquinho sobre essa questão familiar, de certa forma, que também era relacionada a algumas crenças populares que eles tinham. E agora a gente vai ver o que o enunciado da questão está falando sobre. Ao destacar expressões e vivências populares do cotidiano, o texto mobiliza os seguintes aspectos da diversidade regional. Então, vamos ler as alternativas agora para ver o que está correto e por que está correto e o que está incorreto também. A. As alianças afetivas conectadas ao ritual matrimonial. B. Práticas místicas associadas ao patrimônio cultural. C. Manifestações teatrais atreladas ao imaginário político. D. Narrativas fílmicas relacionadas às intempéries climáticas. E. Argumentações literárias ligadas às catástrofes ambientais. Então aqui a gente tem algumas alternativas que são mais corretas, de certa forma, que fazem mais sentido de acordo com o texto. A nossa alternativa correta, no caso, é a B, que está falando ali sobre práticas místicas associadas ao patrimônio cultural. Eu sei que é muito comum a gente imaginar o patrimônio cultural como sendo algo necessariamente relacionado a prédios, a estátuas, esse tipo de coisa, mas desde 1988, com alguns artigos novos inseridos na Constituição Federal, principalmente o artigo 215 e 216, que falam sobre o patrimônio imaterial, a gente tem essas questões que são relacionadas principalmente a costumes populares, que nem a gente está falando aqui no texto, que estão tratando sobre vivências que passam de pai para filho, que são geracionais, que relatam formas de religiosidade popular e que também são mutáveis ao longo do tempo e que fazem parte de uma construção de identidade desses sujeitos de algum grupo específico. Então, falando nisso, essa alternativa B, que está falando sobre práticas místicas associadas ao patrimônio cultural, está correta, porque ela está tratando disso, desses fenômenos, nessas situações que se passam por famílias, exatamente como ele estava falando ali, de quando ele era pequeno e chovia aqui, eu ajudava minha avó colocando pratos emborcados no terreiro para diminuir o vento. Então, ela fazia isso e rezava para a chuva durar mais. Exatamente essa questão que passou de avó para neto é uma questão relacionada a um patrimônio imaterial. Então, é algo que foi passando frequentemente, que é marcado. Então, aqui vamos ver agora por que essas alternativas, as outras no caso, estão incorretas. Ali está falando sobre, na alternativa A, alianças afetivas conectadas ao ritual matrimonial. Em nenhum momento ele cita a questão matrimonial aqui, a gente está falando em questões que são passadas de neto da avó para o neto, e não necessariamente alguma questão relacionada a casamentos ou alianças familiares, então isso aqui não aparece no texto, então não faz muito sentido. A gente tem ali uma citação falando sobre o Alto da Compadecida, que pode confundir, talvez, na C, quando ele estiver falando sobre manifestações teatrais atreladas ao imaginário político. A pessoa pode confundir um pouco, mas não está falando sobre isso, ele não está falando sobre uma manifestação política, está falando sobre uma rememoração de uma situação que aconteceu com a avó e que foi um costume local que foi passando de família. Então, essa alternativa também está incorreta. Aí, na D, a gente tem narrativas fílmicas relacionadas às intempéries climáticas. O foco aqui não é a parte climática, necessariamente, ou sobre a questão da chuva ali que ele estava falando, ou do vento, mas especificamente dessa relação que foi passada. Então, o foco da questão não é esse. E aí, a gente tem argumentações literárias interligadas a catástrofes ambientais. Em nenhum momento ele falou sobre catástrofes ambientais, ele estava falando sobre vento, então aqui seria muito ir de 0 a 100 muito rápido nessa questão, de do nada a gente está falando de vento e de repente a gente está falando sobre tragédias ou catástrofes ambientais, então por isso que essa questão está incorreta.
Reforçando, pessoal, a alternativa correta é a alternativa B, que está tratando sobre as práticas místicas associadas ao patrimônio cultural. Eu fico por aqui, pessoal, então até uma próxima!